Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar no movimento artístico que, nossa, virou o século XX de cabeça para baixo, a pintura cubista. Temos aqui um material bem rico sobre isso, então a nossa missão hoje é entender o contexto histórico em que ele surgiu, né? Suas características mais marcantes, as fases e os temas preferidos dos artistas. O cubismo propôs um jeito radicalmente novo de ver o mundo, sabe? Rompendo com séculos de tradição. Ok, vamos lá, vamos abrir essa caixa. É exatamente isso. O cubismo não foi só um estilo, não. Foi tipo uma revolução na forma de representar as coisas visualmente. Surgiu lá em Paris, comecinho do século XX, uma época de, nossa, muita efervescência cultural, científica. Paris era o lugar, né? O centro das vanguardas. Mas o que exatamente fez o cubismo ser tão chocante naquele ambiente já era inovador? Olha, o ponto central, a grande virada mesmo, foi romper com a perspectiva linear. Aquela técnica que vinha, sei lá, desde o Renascimento, né? Sim, para dar a ilusão de profundidade. Isso. A ideia de um ponto de vista único, fixo, como se a pintura fosse uma janela. Os cubistas, bom, eles simplesmente rejeitaram isso. A ideia deles era outra, bem mais radical. Mostrar um objeto ou uma pessoa de vários ângulos ao mesmo tempo. Consegue imaginar? Ver a frente, o lado, talvez até um pouco de trás, tudo ali, na mesma imagem. Uau! Para conseguir isso, eles começaram a decompor as formas, quebrar tudo em planos geométricos. Era uma recusa clara daquele olhar único. Foi uma libertação da pintura, sabe? Aproximando ela da abstração. Que ideia potente é essa, libertar a pintura daquela obrigação de imitar a realidade, quase como dizer que a pintura tem vida própria, regras próprias. Exatamente. E ao fazer isso, eles afastaram a pintura daquele ilusionismo, né? Da tentativa de enganar o olho, e trouxeram ela para perto de uma linguagem mais conceitual. A pintura virou menos sobre o que a gente vê e mais sobre como a gente vê, ou como a gente pensa sobre o que vê. Fascinante. Mas uma mudança tão drástica assim, geralmente tem alguém que abre o caminho, né? O material que a gente tem aponta alguma influência principal para essa virada? Sim, aponta. E é uma influência fundamental, bem destacada no material. Paul Cézanne, o pintor pós-impressionista. Ele já vinha ali no fim do século XIX questionando essa pintura só da impressão visual do momento. Ah, Cézanne. Isso. Cézanne buscava algo mais permanente, a estrutura por trás das aparências, sabe? Ele mesmo falava que era preciso tratar a natureza usando formas geométricas, cilindro, esfera, cone. Para ele, a construção da pintura, a relação entre as formas, era mais importante que copiar a superfície fielmente. Acho que aqui tem um ponto-chave, viu? O cubismo não surgiu do nada. Foi pegar essa ideia do Cézanne e levar ao extremo. Picasso e Braque viram isso e, bom, radicalizaram. Entendi. Então Cézanne meio que abriu uma fresta na porta e os cubistas chegaram chutando a porta. O material indica que o movimento teve fases, né? Não foi tudo igual o tempo todo. Como essa ideia de fragmentar e mostrar vários ângulos evoluiu? Dá para ver uma evolução no pensamento deles. Vamos começar pela analítica, que foi mais ou menos de 1907 a 1912. Esse é o período mais rigoroso, sabe? Mais intelectualizado do cubismo. A palavra analítica já dá a dica. A ideia era analisar o objeto a fundo, desmontar ele visualmente. A fragmentação é levada ao extremo. Desmontar visualmente, como assim na tela? Imagina pegar um objeto, uma figura, e quebrar em muitos pedacinhos geométricos, como se estilhaçasse e depois remontasse na tela, mostrando vários ângulos juntos. O resultado são composições bem densas, complexas, às vezes é difícil até separar a figura do fundo. Exige um olhar atento do espectador, quase decifrar mesmo. E as cores? Eu li no material algo bem específico sobre a paleta dessa fase. Não era muito colorida, né? Não mesmo. E isso é outro ponto crucial da fase analítica. A paleta de cores era de propósito bem limitada. Predominam os tons de terra, ocre, marrom, cinzas, beges. Muitas obras são quase monocromáticas. E por quê?
para não distrair. O foco era total na análise da forma, na estrutura geométrica. A cor do objeto em si, se a maçã era vermelha ou verde, não importava tanto quanto o volume e a estrutura. É um segundo insight importante. Na fase analítica, a cor foi meio que sacrificada para dar clareza à estrutura. Faz todo sentido. Para entender a estrutura, simplifica o resto. O material cita exemplos bons dessa fase. Sim. Cita 2 exemplos ótimos para a gente visualizar isso. Um é o retrato de Ambroise Vollard, que Picasso pintou em 1910. O Vollard era um marchand importante. E o rosto dele, o corpo, está tudo quase dissolvido num monte de facetas, de planos geométricos. Bem difícil reconhecer de primeira. O outro é O Português, do Georges Braque, de 1911. É um músico, parece, tocando violão, mas ele está reduzido a uma rede de formas geométricas e linhas que se cruzam. O Braque ainda coloca umas letras, uns números, talvez de um cartaz, sabe? Deixando ainda mais complexo. São obras que pedem tempo para a gente absorver. Nossa, parecem quase abstratas, mesmo partindo de coisas reais. E depois dessa fase tão intensa, tão analítica, o nome da fase seguinte, sintética, já sugere algo diferente. Talvez uma reconstrução. Exatamente. A fase sintética, que começa ali por 1912 e vai até uns 1914, vem meio como uma reação àquela complexidade toda, que às vezes era quase difícil de entender, da fase analítica. Sintética aqui tem a ver com síntese, com juntar, construir. Há uma simplificação clara das formas. Simplificação como? As formas ainda são fragmentadas, mas agora são maiores, mais planas, mais fáceis de ler, digamos. A composição fica menos entulhada. E talvez a mudança mais óbvia. A cor volta. E volta com mais força, mais vibrante. A paleta fica mais rica, o que dá um dinamismo novo, até um ar mais decorativo. E aqui que a coisa fica realmente interessante, pelo que eu vi no material. É na fase sintética que surge a colagem. Isso deve ter mudado tudo, né? Mudou radicalmente. Foi um ponto de virada fundamental. A introdução da colagem em francês, e dos papier-collés, papéis colados, que o material diz que foi o Braque quem começou, lá por 1912, foi uma transformação total. Os artistas começaram a trazer materiais não artísticos, coisas do mundo real para dentro da tela. Que tipo de materiais? Coisas do dia a dia. Exato. Coisas super comuns. Recorte de jornal com as letras, as notícias, pedaço de papel de parede com a textura, rótulo de garrafa, partitura, até tecido, pedaço de madeira. Eles colavam isso na tela e esses materiais interagiam com a tinta. E o fascinante aqui, e acho que esse é o terceiro insight crucial, é como a colagem meio que explodiu a fronteira entre arte e vida. Trazer um objeto banal, industrializado para dentro do espaço sagrado da pintura. Isso questionava tudo. O que é arte? Do que ela pode ser feita? A textura real de um papel? A palavra impressa? Tudo virou elemento de pintura. Ampliou demais o vocabulário da arte. Lembro daquela obra famosa do Picasso que o material menciona? Natureza Morta com Cadeira de Palha, de 1912. Tem uma tela oval e ele colou um pedaço de oleado que já vinha impresso com a textura de palha e o resto é pintado. É uma mistura muito louca de objeto real ou quase real com pintura. Que experimentação. Isso. Mostra como eles estavam pensando não só em como representar o mundo, mas na própria matéria da arte. E falando em representar, além dessa forma totalmente nova de construir a imagem, os temas que eles escolhiam também eram meio específicos, né? Bem diferente das cenas históricas ou mitológicas da arte acadêmica. Sim, totalmente diferente. Na contramão daquela tradição acadêmica, que valorizava temas nobres, os cubistas olharam para o que estava perto, para o cotidiano. Preferiam motivos simples, objetos familiares do ateliê, dos cafés, coisas fáceis de observar de perto, analisar de vários ângulos e, claro, decompor geometricamente. As naturezas mortas, né? Still life. Esse foi um dos gêneros preferidos deles, com certeza. Garrafa de vinho, copo, fruta, jornal dobrado na mesa, instrumento musical, violão, clarinete. Esses objetos aparecem o tempo todo. E por que essa fixação na natureza morta? Porque era perfeito para o projeto cubista. Eram objetos parados, que podiam ser estudados com calma, de todos os lados. Permitia explorar a fundo a relação entre forma, volume, espaço.
reorganizar tudo em planos geométricos, sem a complicação de um modelo se mexendo ou da expressão psicológica. E, como a gente viu na fase sintética, esses objetos ainda se misturavam com as colagens. E os retratos? A gente falou do volar na fase analítica. Como os retratos continuaram? Imagino que parecer com a pessoa não era a prioridade. Não mesmo. Semelhança fotográfica. Esquece. Os retratos cubistas, talvez não tantos quanto as naturezas mortas, mas muito importantes, seguiram a mesma lógica de decomposição. Rostos e corpos fragmentados em muitas facetas, mostrando vários pontos de vista, tipo o nariz de perfil num rosto de frente. A busca não era só a aparência externa, mas dá uma visão mais complexa, sabe? Talvez mais intelectualizada da pessoa, da estrutura dela, quase da essência multifacetada. São obras que desafiam a gente a pensar o que é representar alguém. O retrato do Vollard é extremo. Mas mesmo na fase sintética, essa abordagem fragmentada continua, ainda que com formas maiores e mais cor. Essa ideia de analisar a fundo, né? Decompor para entender a estrutura, seja de um objeto, de uma pessoa ou até de um conceito, exige não só um olhar atento, mas também bons recursos para organizar o pensamento, para aprofundar, não é? Seja em história da arte, como a gente está fazendo, ou em qualquer área de estudo que peça essa dedicação. E falando nisso, para quem está nessa batalha de aprender, de estudar a fundo e precisa das ferramentas certas, fica aqui uma dica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcolb.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ter o material certo ajuda muito a montar esse quebra-cabeça do conhecimento, né? Com certeza. Ter acesso a recursos organizados que te ajudam a testar o que você aprendeu, a revisar os pontos mais importantes, é fundamental. Principalmente com assuntos como o cubismo, que envolvem não só informação, mas análise visual, conceitual, é complexo. Boas ferramentas ajudam demais a construir essa base sólida. Perfeito. Bom, voltando aqui para o nosso material, tem um trecho bem legal. É de um manifesto cubista, um texto do poeta Guillaume Apollinaire, de 1913. Ele era amigo dos artistas, né? E tentava colocar em palavras o que eles faziam. Diz assim: nós não conhecemos todas as cores e cada homem inventa novas. O pintor deve representar sua divindade. Para isto, é necessário abarcar com uma olhada o passado, o presente e o futuro. O quadro deve representar esta unidade essencial que por si só provoca êxtase. Aí o material pergunta: a que ideia importante do cubismo o Apollinaire está se referindo poeticamente quando fala em abarcar com uma olhada o passado, o presente e o futuro? As opções são criar realidade de sonho, temas religiosos, quebra de perspectiva, apelo aos sentimentos ou uso arbitrário das cores. O que você acha? Olha, a chave está exatamente aí. Abarcar com uma olhada o passado, o presente e o futuro. No contexto do cubismo, essa ideia de capturar vários tempos numa só olhada é uma metáfora poderosa para quê? Justamente para a representação simultânea de múltiplos ângulos, múltiplas perspectivas de um objeto ou cena no mesmo quadro. Ah, faz sentido. É como se o pintor condensasse diferentes momentos de observação ou diferentes pontos de vista no espaço numa imagem só. É a tentativa de mostrar a totalidade da experiência visual, que não é só um instante congelado ou um ponto de vista único. Então a interpretação mais direta e correta, como o material aponta, é a C, promover a quebra de perspectiva. Essa frase poética do Apollinaire resume bem a essência da Revolução Cubista. Romper com aquela visão única, estática, para abraçar a complexidade e a multiplicidade da percepção. Isso lembra uma coisa interessante, né? Como esses manifestos eram importantes para tentar traduzir em palavras, de um jeito, às vezes, até meio lírico, meio combativo, as inovações que estavam rolando na tela. Precisavam explicar, justificar,
promover essa nova forma de ver. Então, juntando tudo, vimos que a pintura cubista, lá com Picasso e Braque em Paris no começo do século XX, foi uma ruptura enorme. Eles implodiram a representação tradicional ao fragmentar as formas, mostrar vários pontos de vista ao mesmo tempo, desafiando aquela perspectiva linear que parecia regra absoluta. Passamos pelas fases: a analítica, mais séria, quase sem cor, focada na estrutura, e a sintética, que trouxe a cor de volta, e a colagem, misturando arte e vida de um jeito inédito. E vimos que eles fizeram isso pintando coisas simples, do dia a dia, garrafas, violões, retratos, mas de um jeito que força a gente a ver tudo de uma maneira nova. Exato. Foi, sem dúvida, um ponto de virada na arte moderna. O cubismo não foi só um fim para a tradição. Foi principalmente um começo. Abriu caminho para muitos outros movimentos, futurismo, construtivismo, várias formas de abstração. A influência se espalhou e dura até hoje. E para a gente pensar um pouquinho mais, se o cubismo nos ensinou a ver um objeto, uma pessoa, a partir de vários ângulos e fragmentos ao mesmo tempo, decompondo a realidade visual, será que esse jeito de ver, essa fragmentação, essa multiplicidade, não conversa de alguma forma com o jeito que a gente percebe e processa informação hoje? Nesse nosso mundo cheio de dados, imagens, pontos de vista chegando ao mesmo tempo, principalmente pelas telas, fica a reflexão. Será que aquela visão fragmentada do início do século XX antecipou um pouco a nossa experiência fragmentada de hoje? Uma conexão bem instigante para a gente fechar. E assim concluímos nossa análise da pintura cubista. Esperamos que tenha sido esclarecedor, que tenha provocado aí novas formas de olhar para a arte e, quem sabe, para o nosso próprio tempo. Até a próxima!